Muito boa noite a todos. Boa noite. Uma satisfação muito grande poder estar aqui nessa tribuna, falando da mensagem do Consolador, que nos traz tantas informações, nos traz, ao mesmo tempo, tantas responsabilidades diante de um mundo que nos propõe muitos desafios. O Mestre Nazareno, quando aqui esteve, envergando um corpo de carne, trazendo uma mensagem que falava de amor, diferente daquela que os profetas, assim como Moisés e tantos outros, falavam. Porque até Jesus se ouvia falar de um Deus ainda vingativo, temeroso, implacável. Veio o Mestre e nos mostra uma outra face divina, nos dizendo que Deus é Pai de amor, é justo, é soberano, é o nosso Senhor, o nosso Pai. E assim Ele nos ensinou, através da oração que diz: Pai nosso que estás no céu. E ao nos ensinar esta oração, Ele ao mesmo tempo nos fala que se nós temos um Pai em comum, é claro que igualmente somos todos da mesma forma irmãos diante desse Pai. Nosso tema de hoje, que trazemos aqui para esta casa, que também tem uma irmã como mentora, semelhante à nossa, lá de Gramado. Lá nós temos a Irmã Esperança, Sociedade Espírita Esperança, aliás. Trazemos um abraço fraterno de Gramado, do Frio, de Canela, para vocês aqui de Taquara. Tivemos muito frio esse final de semana. Tivemos neve, eu não vi neve. Teve gente que acordou de madrugada ontem para ver, eu não levantei. Aliás, nem vi o barulho da neve. Mas enfim, o frio, aliás, né, essa instabilidade que nós temos hoje no planeta, instabilidade climática, geológica, essa instabilidade que se apresenta ainda no nosso mundo terreno, se deve à nossa própria instabilidade. Não é verdade? Nós ainda somos instáveis. E, obviamente, que o planeta reflete essa nossa oscilação mental. Nós temos a oportunidade de, em estudando a literatura espírita, especialmente a série André Luiz, mas outros que nos trazem esse estudo mais aprofundado do pensamento, do dinamismo da nossa mente, o quanto nós emitimos e recebemos através da mente, que é, em última análise, o pensamento que emitimos através do nosso espírito, que somos todos nós, espíritos imortais, isso já sabemos, e que temos um fulcro dinâmico que emite ondas eletromagnéticas de forma constante, porque ao atingirmos esta fase que hoje estagiamos, somos dotados da capacidade de pensar. Mas isso ao mesmo tempo nos dá uma responsabilidade. Como nos disse Descartes, penso, logo existo. E se eu penso e sei que existo, eu tenho uma responsabilidade sobre esta existência que hoje sabemos ser uma dádiva divina. E que temos que se utilizar desse benefício da melhor maneira possível. Os trabalhadores da última hora
E eu vou pedir licença para ler aqui uma passagem do capítulo 20, pequena passagem, que é o início, o item 1, que fala do reino de Deus, o reino dos céus, que é semelhante a um pai de família, que sai de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for razoável. Eles para lá se foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia e fez a mesma coisa. Saindo mais uma vez, à hora 1ª, a 11ª hora, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, porque ninguém nos aliciou, nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então os que à 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um pela jornada. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se do pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo a receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Está em Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16. Claro que nós, depois, lendo aqui o desdobramento desta passagem no capítulo 20, temos a explicação dada pelos Espíritos nas instruções por eles dada neste capítulo, né? Os trabalhadores da primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, seguido através dos tempos pelos filósofos, os pensadores, os pais da igreja. E por último, os espíritas. Mas quem são, afinal de contas, esses trabalhadores da última hora? Quem está sendo convocado neste momento para fazer parte da grande obra de regeneração do nosso planeta? Será que são somente os espíritas, aqueles que já despertaram para a sua responsabilidade perante Deus, a si mesmos e ao próximo? Quem são esses trabalhadores? Essa é uma pergunta que devemos fazer todos os dias para nós mesmos. Até onde eu estou contribuindo com o meu pensamento, com as minhas palavras e, consequentemente, com as minhas ações, para tornar este mundo que nós hoje estamos aqui vivendo e fazendo parte desta humanidade sofrida, que apresenta tantas mazelas, onde a violência ainda se faz presente, como vimos agora
agora há pouco no atentado lá na França, que tem sido alvo de frequentes atentados, o golpe na Turquia e tantos outros fatos que ainda chocam a sensibilidade humana. E se ficamos chocados, é um ponto positivo, é sinal que já nos sensibilizamos com o sofrimento alheio. Mas, por outro lado, não adianta somente nós nos aterrorizarmos, ficarmos inquietos, angustiados. Nós precisamos reagir de forma positiva, proativa. É o que o Mestre pede para cada um de nós. Aliás, como ele mesmo, né? Ao estar aqui entre nós, o exemplo deixado por esse Espírito, que precisamos conhecer melhor. Nós não conhecemos Jesus, obviamente, que ainda não temos capacidade de compreender a sua grandiosidade, mas pelo menos devemos nos esforçar, e um esforço sincero, cotidiano, de estudar a sua mensagem e de procurar saber o significado, a profundidade desse ensinamento que transcende, por ora, a nossa capacidade. Mas não podemos nos furtar desse esforço, sob pena de lá adiante nós lamentarmos por termos ficado como esse trabalhador que estava ocioso, esperando não o trabalho, mas a hora passar. E devemos ainda nos sentirmos felizes se não estivermos fazendo parte daqueles que empregaram mal a sua hora em ludibriar, prejudicar, como diz aqui, né? Em usurpar o sangue de seus irmãos, em fazer ignomínias, coisas indignas de um cristão. Felizes desses que já não pensam mais dessa forma. Infelizmente, nós sabemos que um grande contingente hoje ainda vibra neste padrão. E é por isso que a instabilidade planetária se mostra tão evidente. Em todos os campos do pensamento humano. Dentro da economia, na área social e em outros segmentos em que a humanidade ainda reflete um pensamento desequilibrado e ações, obviamente, correspondentes a esse desequilíbrio. Por isso, fatos que são noticiados pelos meios de comunicação, como a corrupção nos meios políticos, a instabilidade de governos que já não correspondem às expectativas das coletividades, sistemas econômicos que demonstram fragilidades porque baseados num pensamento egocêntrico, ou seja, no interesse de poucos. E se nós ainda pensamos dessa forma, nós estamos sujeitos a toda essa instabilidade. Porque enquanto eu pensar que eu preciso lutar pela sobrevivência em detrimento do meu irmão, que eu preciso ainda buscar
ganhos, ao oferir ganhos, mesmo que para isso eu preciso desconsiderar o meu semelhante, eu estou indo na mesma direção deste mundo que por ora sobra. E que sabemos, esse sistema ele não vai perdurar, porque baseado num pensamento que ele já traz consigo a sua destruição. Todo pensamento voltado para os interesses egocêntricos, toda vez que eu pensar só em mim, toda vez que eu pensar que eu não posso ajudar alguém, que eu não posso compartilhar com alguém, que aquilo é só meu, se eu não tiver um pensamento que possa despertar um sentimento de piedade e mais adiante conseguir expressar, transformar isso em gestos, em atitudes de caridade, eu corro o risco de sofrer as consequências do mal, da violência e da instabilidade que por ora graça no planeta. E sofrerei o impacto dessa transformação que por ora se apresenta necessária e que sabemos que ela está ruindo esse edifício que foi construído baseado no egoísmo e no orgulho humanos. Por isso, nós vivemos momentos importantes. Por isso, é necessário que haja essa violência, esse mal, porque está aqui no Livro dos Espíritos. É necessário que o mal nos choque, que ele se torne tão evidente aos nossos olhos, que ele passe a nos ferir, não só os nossos sentidos, mas o nosso coração. Porque enquanto fere os nossos sentidos, a gente se incomoda. Mas quando ele fere o nosso coração, quando a gente começa a se importar com o que está acontecendo, e não só pensando na nossa segurança, mas na segurança daquele que vive lá do outro lado do planeta, aquele refugiado que sai do seu país em busca de um lugar para morar, daquela criança, daquela família desamparada, daqueles que hoje passam fome em regiões insalubres na África, dos que vivem em meio à guerra, sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Quando eu começo a me importar com essas pessoas, aí sim eu estou mudando o meu pensamento, a minha vibração, em prol de um mundo melhor. Porque se eu ficar isolado, dentro da minha casa, achando que está tudo bem, que eu tenho o meu conforto, que eu vivo bem, porque eu tenho um trabalho, um emprego, um salário no final do mês, que eu não preciso me preocupar com mais nada, eu estaria ainda pensando somente nos meus próprios interesses, os interesses da minha família, o que é importante, sim, devemos ter esse pensamento, esse cuidado com os nossos. Mas, se eu amar somente os que me amam, que recompensa tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós emprestais somente àqueles que vou-lo retribuirão, os homens de má vida não o fazem também assim? Eles emprestam porque esperam receber algo em troca? É por isso que nós vivemos essa instabilidade, porque a gente pensa ainda dessa maneira. Nós somos que nem os publicanos. Nós ainda pensamos nos nossos próprios interesses. E o pensamento é dinâmico. Ele cria uma onda mental, onde nós vibramos de acordo com a onda que emitimos. E compartilhamos essa mesma onda. E se eu ainda estabeleço um juízo contra alguém por ter cometido
uma atitude errada, por ter agido de forma equivocada, um criminoso que seja, se eu me revolto contra esse criminoso e passo a emitir contra ele ondas de raiva por ele ter cometido um abuso contra uma criança, um crime hediondo contra esses irmãos do Estado Islâmico que ainda agem de forma tão brutal, de forma ignorante contra o seu semelhante. Se eu me revolto contra essas pessoas, eu contribuo da mesma forma para essa violência que aparentemente eu já não concordo mais. Porque todo o pensamento que emitimos de nós, ele estabelece um circuito de onda. Isso está no livro Mecanismos da Mediunidade. E André Luiz, ele se utiliza de uma experiência de um médico russo chamado Pavlov. Pavlov, ele foi o descobridor dos reflexos condicionados. Ele foi prêmio Nobel de Medicina e ele fez um experimento com animais, com cachorros. Ele pegou um cachorro recém-nascido e ele tirou da mãe. Ele desmama o cachorro e mostra para esse animal um pedaço de carne. O animal nunca tinha comido carne, não teve reação nenhuma. Ele viu o pedaço e não teve nenhuma reação. Pavlov pega então esse pedaço de carne e dá para o cachorro comer. O cachorro come o pedaço de carne e na segunda vez que ele dá um pedaço para o cachorro, antes de dar para o cachorro comer a carne, ele começa a salivar. Que já tinha experimentado o gosto da carne. E a partir dali, então, ele começa a fazer o experimento. Toda vez que ele vai dar a carne, antes de oferecer a carne, ele bate uma sineta. Então ele batia a sineta e o cachorro salivava. Ele criou, a partir de então, o chamado reflexo condicionado. Que o cachorro se condicionou àquela situação. E o André Luiz usa essa experiência para dizer que nós também temos os nossos reflexos condicionados, que trazemos de outras vidas, né? Tendências que ainda estão presentes no nosso psiquismo e que por isso agimos da mesma forma, condicionadamente. Nos condicionamos. Ele usa o exemplo seguinte. Ele fala assim, todas as pessoas que gostam de futebol, por exemplo, aliás, né, final de semana para nós foi terrível, né, para os colorados e gremistas. O Grêmio nem tanto, né, mas pro Inter a coisa tá feia. Mas enfim. Todos nós que gostamos de futebol, o que a gente faz quando a gente pega o jornal? O que a gente vai para onde? Direto lá, né? São as últimas páginas, vai lá para as mulheres que gostam de novela, né? Ou não, né? Ou coluna social, mesma coisa. Aqueles que gostam de cenas policiais, fatos policiais, crimes, né? Gosto de ver ali aquele bandido morto, né? Uma cena terrível, mas tem gente que gosta disso, que se compraz. Tem gente que faz isso. Estabelece o quê? Um reflexo condicionado. Quando ele cria esse pensamento e ele vai para aquela sessão que o agrada, ele passa a emitir uma onda mental que estabelece um circuito. E esse circuito, ele vai sendo compartilhado, retroalimentado por pensamentos semelhantes. Então, a pessoa que gosta, por exemplo, nada contra, eu não assisto, mas lutas de UFC. Também, porque é violência, gente, né? Então, claro, essas pessoas
não sai por aí agredindo. Muitos que gostam de cenas desse tipo, com esse conteúdo agressivo, não sai por aí matando e agredindo. Mas o que acontece? É o que o André Luiz fala. Quando a gente emite esse tipo de onda, porque onda mental, sabemos ser, é uma onda que se propaga no espaço através de uma frequência, como toda onda se propaga. Onda sonora, onda calorífica, onda elétrica, tem uma frequência, tem um comprimento de onda, um peso específico e uma velocidade. Assim é o pensamento. E o pensamento se propaga com muito mais intensidade do que a luz. E muito mais rápido. Dependendo da faixa onde nós estamos vibrando. Então, se eu emito um pensamento com esse conteúdo de agressividade, não de agressividade, mas compartilhando dessa ideia do sangue, da violência, eu estabeleço esse circuito de onda com pessoas que pensam dentro dessa mesma faixa. Só que tem uma agravante. Eu, se faço esse tipo de coisa, se compartilho esse tipo de conteúdo, eu já não saio por aí matando e agredindo. Só que eu potencializo essa onda. E aquele outro lá adiante, que ainda não tem o controle sobre o seu instinto, e ele reage de forma agressiva, porque muitos dos nossos irmãos que estão às vezes nessa faixa de agressividade, do crime, eles estão num outro nível de entendimento, de compreensão, porque estão numa faixa ainda mais atrasada do que muitos que já atingiram um grau de entendimento, de conhecimento e responsabilidade. Porque às vezes aquele que comete o crime, ele não tem tanto conhecimento, como diz aqui no capítulo 11, amai o próximo como a si mesmo, lá no fim, caridade para com os criminosos. Talvez ele não conheça Deus tão bem quanto nós conhecemos, e muito menos será pedido a ele do que a nós por um ato, às vezes, infinitamente menos grave do que ele, porque ele não sabe. Ele está numa faixa evolutiva que não tem essa compreensão, não despertou ainda. E se nós já despertamos, temos mais responsabilidade. A quem muito foi dado, mais será cobrado. Então, se eu me comprazo com esse tipo de pensamento, eu contribuo para aumentar a violência. E assim são outros pensamentos. O pensamento sexista voltado para os interesses sexuais, da pornografia, da mesma forma, porque sabemos que a energia sexual produzida pelo centro genésico, ela tem uma força criadora, obviamente, né? Ela é responsável pela manutenção da espécie humana, mas se eu utilizo de forma irresponsável e somente para o meu prazer, em detrimento até do meu companheiro, da minha companheira, e se eu me permito utilizar dessa energia de forma desregrada, com vários parceiros ou parceiras, eu estou contribuindo para a manutenção de um pensamento voltado para a sensação. E hoje, no estágio em que nos encontramos, sabemos que a sensação é, digamos assim, uma faixa voltada especialmente para a matéria, que estagia ainda dentro da matéria mais densa. Porque como está também nesse capítulo, item 8 do capítulo 11, lá diz assim, quando fala da lei de amor, no início o homem tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, porque a gente corrompe os instintos, a gente corrompeu o instinto de conservação, temos sensações. Quando instruído e purificado, temos sentimentos. Instruído e purificado. E o ponto alto do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações humanas, todas as vontades humanas de um mundo melhor, e que todos temos dentro de nós esses sentimentos. Só que às vezes a gente sufoca, a consciência
abafa, porque a gente quer pensar em outras coisas, né? Mais imediatas. Então, se nós que aqui estamos, hoje, não despertarmos para as nossas responsabilidades individuais, nós vamos continuar sofrendo o impacto de tudo isso que está acontecendo. Não que não vamos sofrer com a violência, com essa instabilidade econômica, política, mas é um sofrimento que já não nos atinge, que já não causa um impacto, uma angústia, um sofrer que nos deixa intranquilos, inseguros, porque nós sabemos que isso é necessário. Faz parte do processo de transformação. Esse mundo que aí está, ele precisa ruir para que o novo mundo nasça e seja construído em bases sólidas, dentro de um pensamento voltado para os interesses comuns, que é o pensamento de Jesus. A lei maior, ensinada já por Moisés, mas ratificada e explicada por Jesus Cristo. O amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo não é uma máxima que para a gente somente observar, é para a gente tentar compreender o significado disso. Porque essa lei, ela vai nos possibilitar que nós consigamos transitar em meio a esse caos com tranquilidade e segurança. Porque estaremos conectados com as esferas mais elevadas. E para isso, nós precisamos conhecer a mensagem de Jesus. Não tem outra maneira. Precisamos nos aprofundar nessa mensagem. E ele tem que começar a fazer a diferença, ele tem que começar a vibrar dentro de mim. Eu tenho que querer seguir esse exemplo. Porque como ele próprio disse, porque para nós é difícil a gente compreender a essência divina. Claro, perfeição absoluta, nós não temos capacidade. E por isso Jesus disse, eu sou o caminho da verdade, da vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque se a gente não conhecer a figura, esse arquétipo humano, nós não vamos conseguir estabelecer uma caminhada na direção da divindade e da nossa própria perfeição. E aí, quando ele começar a fazer a diferença na nossa vida, nós vamos passar a agir com responsabilidade, renunciando àquilo que sabemos não ser mais possível, mais compatível com o nosso nível de conhecimento. Vamos passar a pensar de forma ainda não correta, porque precisamos lutar contra as tendências, contra o instinto, mas procurar nos autodisciplinarmos todos os dias, através da prece e da oração, que é a forma de conexão com o divino, com o belo, com o amor. E para nós, que tanto corremos atrás de corpos mais belos e que a nossa vaidade ainda anseia por beleza, a verdadeira beleza, sabemos que os seres mais evoluídos e outras faixas de evolução são muito belos, porque eles aliam a ética à estética. E a beleza, ela só é perene quando ela é construída dentro de uma ética, de uma responsabilidade voltada para o divino, para o bem, para o bom, para o belo. Só assim a gente, de fato, poderá um dia irradiar beleza. Caso contrário, teremos formas belas, mas passageiras, que morrem com o nosso corpo. E se queremos um mundo melhor, esse mundo tem que começar a partir de cada um. Porque esse mundo de regeneração, que já está aí, porque nós sabemos, o mundo de regeneração, ele já iniciou o seu ciclo evolutivo.
E muitos companheiros já olham para o mundo e o veem dessa forma. E aqueles de nós que olham para o mundo e não veem a regeneração, que só veem a maldade, a tristeza, a infelicidade que ainda está presente, é porque nós precisamos erradicar de dentro de nós esse mal que está ainda dentro de mim. Porque é o mal que eu tenho que faz ver o mal que está, ou que fortalece esse mal que está ao meu redor, que está presente ainda aqui no nosso planeta. E para nós concluirmos, se temos alguma dificuldade ainda de olhar para o mundo e ver a beleza que ele irradia. E como tem beleza, né? Como temos coisas belas no mundo, como temos já pessoas que vibram dentro de uma outra faixa, essa nova geração de espíritos que estão chegando. Aliás, não só esses que vêm de outros orbes, como sabemos que vem um grupo de espíritos lá de Alcíone, uma das Pleiades, de um mundo muito evoluído, que estão aqui na Terra. Talvez já encarnando aqui no planeta. Isso está no livro Perturbações Espirituais, o último da trilogia do Divaldo com o Manuel Filomeno de Miranda. Mas juntamente com esses, como disse o próprio Manuel Filomeno de Miranda, esses grandes avatares, os grandes numes da humanidade, os grandes vultos que reencarnaram ao longo da evolução planetária, estão voltando, uma grande parte deles, para fazer parte, para compor a obra de regeneração, para acelerar esse processo. E eu vou dizer para vocês, eu não quero ficar de fora disso. Eu quero ficar aqui. Eu não quero ser degradado. Mas para isso, eu sei, temos uma responsabilidade. Mudar o nosso padrão mental. A forma de pensar, de sentir e de agir. Porque nesta humanidade regenerada, o bem estará presente, o pensamento comum da paternidade divina, da fraternidade, do respeito aos direitos alheios, aos direitos humanos, fará parte e será algo comum a todos. As diferenças que hoje existem não mais existirão. Os interesses mesquinhos não farão mais parte desta humanidade. E para isso, nós precisamos trabalhar a partir deste momento. A cada instante da nossa vida, quando acordamos, durante o dia, antes de dormirmos, pedirmos para que durante a nossa viagem não sejamos atraídos para lugares ainda de devassidão, onde as nossas paixões se comprazem. Que possamos ser levados para algum lugar onde pelo menos sejamos despertados para as nossas reais necessidades. E ao acordarmos no outro dia, que passemos a pensar diferente e que façamos a diferença onde nós estejamos. Não esperemos que governos, que o mundo mude. Vamos mudar agora. Mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar. Não falemos mais, não usemos mais palavras chulas, depreciativas. Aprendamos a nos respeitar e a respeitar o outro, porque só assim nós estaremos começando a nossa própria regeneração e estaremos trabalhando na obra divina, na obra de Jesus, sendo este trabalhador da última hora, que vai receber a mesma recompensa daquele lá que começou lá atrás, Moisés e todos os outros. A recompensa do mundo regenerado, onde o bem comum, o pensamento divino fará parte de cada um de nós. Que Deus abençoe a todos.